Josué 24, versículo 14 e 15 diz assim: Agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com integridade e com fidelidade. Deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais, da além do Eufrates, e no Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais. Se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Esse é um texto muito conhecido, justamente porque nós citamos constantemente: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Mas o texto que nós acabamos de ler é um texto que mostra a transição de Josué. Josué conquistou a terra e agora ele está praticamente se despedindo daquela vida de guerra. E ele então convoca toda a liderança de Israel e faz essa convocação nesses termos: se vocês querem servir a Deus, ou vocês querem servir aos deuses dessa terra, escolham hoje a quem vocês vão servir. Porque eu e minha casa serviremos ao Senhor. E aí é interessante nós observarmos que o que Josué está fazendo aqui é uma renovação de aliança. Uma renovação de aliança. Ele muda de fase, mas ele percebe que nessa mudança de fase, ele precisava renovar a sua aliança, e o povo de Israel também precisava renovar a aliança. E esse é um aspecto importante, porque toda a nossa vida, a gente de vez em quando vai ter que renovar a aliança com Deus. Você anda dando umas brechas, desvia, se afasta, se esfria, de repente chega um momento que Deus fala ao seu coração, você renova a aliança. E isso vai dar um impulso novo para a sua vida. Isso vai fazer de você um crente melhor, mais fervoroso, mais comprometido. E é isso que nós precisamos observar, que Josué quer provocar na vida daqueles crentes ali. Ele quer promover justamente isso. Era um povo que tinha tido experiência com Deus, era um povo que estava tendo experiência com a manifestação de Deus, com a providência de Deus no meio das guerras, mas ainda assim ele diz: olha, vocês já têm experiência com o Deus de Israel, e vocês têm visto o que aconteceu com os deuses e com o povo que servia aos deuses falsos. Agora, eu quero dizer uma coisa para vocês: a tentação vai ser grande de vocês entrarem no caminho da idolatria, mas hoje nós vamos renovar a aliança. Eu e minha casa serviremos ao Senhor, e essa afirmação de Josué é uma convocação para que todos os líderes espirituais de suas casas também fizessem a mesma coisa. E é isso que o povo faz, uma renovação de aliança. E eu queria então tirar algumas lições aqui importantes sobre a renovação de aliança. A renovação da aliança nos traz o desafio de escolher a Deus. E esse é um aspecto importante que nós observamos aqui. Escolher a Deus e não as terras. Escolher a Deus e não o sucesso da guerra. O que a gente observa é que Josué está dizendo que, muito embora Deus tivesse dado a ele sucesso na guerra, tivesse dado a ele posição, tivesse dado a ele tantas coisas, ele escolhia a Deus. E isso faz grande diferença quando nós temos essa postura em qualquer lugar por onde nós passamos. Porque todos nós vamos ter tentações, todos nós vamos ter inclinações carnais, todos nós vamos ter alguma inclinação para a prática de cobiças proibidas pela palavra de Deus. E toda vez que essas inclinações chegarem, que essas tentações chegarem, você tem duas escolhas: servir aos deuses das terras ou servir ao Deus que você confessa. É duas escolhas. Não tem como você servir a Deus e servir a sua carne, servir a Deus e servir aos seus propósitos. Jesus, falando sobre isso, ele diz que se você quer servir a Deus, você tem que deixar tudo para trás. A sua disposição é de botar Deus em primeiro lugar e tudo mais ficar escanteado na sua vida. Você escolha hoje a quem servais. Porque a neutralidade não é uma opção. Ou você está na luz, ou você está nas trevas. Não tem como você estar nas trevas e na luz ao mesmo tempo. A neutralidade espiritualmente também não é uma opção. Ou você está sendo guiado por demônios, ou você está sendo guiado pelo Espírito de Deus. Não existe opções nessa luta e nessa batalha. E você precisa, observando isso, cuidar da sua espiritualidade. Escolha hoje a quem se vai. Se é os demônios que andam por aí, se é as inclinações da carne ou a Deus.
Porque escolher a Deus significa que você vai lutar contra tudo que possa lhe afastar de Deus. E se você não está lutando, é porque Deus não é prioridade na sua vida e você já fez uma escolha. Porque não existe ponto neutro nessa batalha. Carteirinha de presbiteriano não faz de você um cristão fervoroso. Ah, quando chegar lá do céu, dizer, ah, Senhor, eu era presbiteriano da igreja lá de Ipanema. Ajudava muita coisa na igreja. Escolha hoje a quem servais. Porque você não pode ficar em cima do muro. Você tem que tomar uma posição. É hoje. Não é amanhã e não é depois. É hoje. Porque não é, a neutralidade não é uma opção. Porque a vida cristã nos desafia ao crescimento e amadurecimento. Você não foi chamado para ficar a vida toda criança na fé. 10 anos de crente, criança na fé. 20 anos de crente, criança na fé. E aí eu estou lembrando de uma missionária que conheci. Ela já tinha uns 5 anos de crente. Aí eu estou conversando com ela. A primeira vez que eu estou lendo os textos assim, novo convertido, tinha uns 2 meses só. Eu disse, Jesus fez 2 multiplicações de pão. Ela disse, oxe, que nada, fez isso não. Eu disse, fez, só aqui, no texto tal, e no texto tal. E a pessoa, 5 anos de crente, estava descobrindo a primeira vez que Jesus tinha feito 2 multiplicações de pão, porque ela nunca tinha lido o texto, o livro da Bíblia por inteiro. Ela lia os pedaços. E aí você fica infantil na fé a vida toda, porque você não tem percepção do que Deus quer para a sua vida, porque não lê a Bíblia, porque não desenvolve a sua vida de oração. Então, escolha hoje a quem servais, porque você não foi chamado para viver como criança na fé a vida toda. A quem você tem escolhido? Será que você tem escolhido o dinheiro? Porque o dinheiro tem os seus próprios princípios. Quando você escolhe o dinheiro, você vai ter uma relação com o dinheiro. E Jesus diz que essa relação, às vezes, é idólatra. E você não pode servir ao dinheiro e a Deus. E ele chama a Mamon. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Logo, será que você tem escolhido o dinheiro? A gente, às vezes, vê, por exemplo, algumas pessoas escolhendo casamento. Escolhe a pessoa na igreja pelo tanto de dinheiro que a pessoa tem. E muitas vezes se dá mal, porque escolhe a pior pessoa para se casar na igreja, só porque a pessoa tem recurso financeiro. E passa a vida inteira virando capacho da pessoa e às vezes da família da pessoa. Você já viu aquela pessoa que vive a vida toda puxando o saco de gente mais próspera, tentando arrumar um jeitinho de entrar na família, e aí entra na família, passa a vida inteira sendo maltratado ou sendo maltratada. Mas o que é que a pessoa queria? Só entrar naquela família porque tinha uma expectativa de talvez alguma herança. E a pessoa passa a vida toda do sofrimento por causa de dinheiro, por causa das escolhas que fez por causa de dinheiro. Isso também se dá com relação à profissão. Gente que está numa profissão ruim, uma profissão que destrói a vida dela por causa de dinheiro. E nós precisamos, então, observar isso. A quem você tem escolhido? Talvez você tenha escolhido o ressentimento. Como assim, pastor? Escolha hoje a quem servais. Você vai escolher o seu ressentimento ou você vai escolher a Deus? Vai perdoar a pessoa ou vai para o inferno sem o perdão? É o que Jesus fala e é o que ele ensina no Pai Nosso. Perdoa as minhas dívidas, assim como eu tenho perdoado os meus devedores. Como é que você tem se relacionado com os seus devedores? Você foi ferido, foi machucado no decorrer da sua vida. E aí o que é que você está fazendo com isso? Está levando para casa, está dormindo com esse negócio na cabeça? Está fazendo o que com isso? Escolha hoje a quem você vai servir. Ao seu ressentimento, ser manipulado por esse ressentimento, ou você vai viver uma vida livre, servindo a Deus e glorificando o seu nome. Escolha hoje a quem servais. Ao ressentimento ou a Deus? A malandragem dos relacionamentos ruins, dos escarnecedores ou a Deus. Tem alguns amigos que nós temos que eles são extremamente carismáticos, eles influenciam a gente para fazer coisa ruim. É aquele tipo de piada que você não devia estar ali
no meio para ouvir, mas aí você está ali e no meio da camaradagem você começa a ouvir coisa que não deveria, você começa a dar risada de coisas que você não deveria, e você começa então a se acostumar com aquele ambiente de escarnecedores. E a palavra é: escolha hoje a quem você vai servir. Escolha hoje. Porque não tem como você continuar servindo a Deus e vivendo nessa roda de escarnecedores, concordando com esse povo, rindo com eles, sem poder confrontá-lo. Você foi chamado para ser uma fonte de mudança e de transformação aonde você passa. E você não tem sido porque você está no meio dos escarnecedores, vivendo como escarnecedor. Escolha hoje a quem servais. É a palavra de Josué para o povo, e é a palavra que temos para nós também. Segunda lição que nós aprendemos. A renovação da aliança nos conduz à necessidade de lembrar o que Deus já fez. Muitas vezes nós somos ingratos porque a gente fica focado somente no que Deus ainda não fez. E aí a gente entra em depressão, a gente se entristece, a gente cria certas dificuldades na nossa espiritualidade, a gente se comporta como gente frustrada na fé. E esse comportamento é justamente a frustração de alguém que vive sempre na expectativa do que vai ter e não daquilo que já foi feito. E Deus já fez coisas extraordinárias na sua vida. Talvez esse não foi o ano da sua prosperidade, mas Deus já lhe deu prosperidade em outras épocas do ano, e você, então, teve como juntar alguma coisa para passar esse período de dificuldade. Você se lembra de José do Egito? O faraó recebeu o sonho, era 7 anos de prosperidade e depois 7 anos de pobreza. Deus deu a ele todos os recursos que ele precisava para viver aquele período de pobreza. E ele passou bem. O que nós precisamos observar é que muitas vezes Deus lhe prepara para que você passe pelas dificuldades, mas você não olha o que Deus lhe preparou para isso. Você está olhando apenas o que você está passando no momento. E esse foco no momento faz de você um mau testemunho, faz de você alguém frustrado com a fé, faz de você alguém extremamente ingrato diante de Deus. Você não foi chamado para viver somente em função das suas expectativas futuras. Você foi chamado para viver em função daquilo que Deus já fez na sua vida. Porque isso vai gerar em você fé, vai gerar em você expectativa, vai gerar em você uma motivação para continuar buscando, sendo fiel a Deus e buscando entender-se com Deus, apesar das dificuldades. Porque Deus foi fiel em sua promessa durante toda a sua vida. E ele vai continuar sendo fiel. E todas as coisas vão acontecendo de acordo com o propósito dele. E é ele quem controla o seu destino e o seu futuro. Ele controla o seu destino e o seu futuro. Aí nós entramos no livro de Esther. Encontramos o tio de Esther praticamente nas mãos dos inimigos dele. E os inimigos estão ali armando a cilada. E faz uma forca para enforcar o tio de Esther. E aquele homem não sabia que aquela forca ia ser usada para ele. Porque Deus é o Deus da providência, é o Deus que faz milagres, e é o Deus que move as situações e faz as coisas acontecerem de acordo com o seu propósito. Não resista a Ele e simplesmente siga o fluxo, que Ele vai abençoar a sua vida e vai mudar completamente o seu destino para edificar você. Só que às vezes você precisa de disciplina, você precisa de correção, e Ele vai lhe dar a experiência que você precisa, para que você possa ter a disciplina, para que você possa ter a correção necessária. Mas na hora certa também, Ele vai honrar e edificar a sua vida. Então Deus fez coisas na sua vida e merece a sua gratidão. Então na hora que passar pela dificuldade, pelos apertos da vida, e aquele povo passou por muitos, porque estava no meio de uma guerra, na hora que passar pelos apertos da vida, lembre-se, Deus já fez coisas extraordinárias de sua vida e vai continuar fazendo para a glória dEle. Para a glória dEle, porque Ele é bom, porque Ele é misericordioso, porque Ele é gracioso, para a glória dEle, Ele vai edificar você e fortalecer a sua vida. E você vai passar pelas tribulações, pelas dificuldades, e vai crescer e desenvolver a sua espiritualidade de forma sadia. O que é que Deus já fez? Deus abençoou a sua vida financeira, Deus abençoou a sua vida familiar, Deus deu a você um novo propósito na vida quando lhe converteu. Deus tem ouvido as poucas orações que nós temos feito diante dele. Deus deu
prosperidade a essa igreja para fazer esse muro. A gente tem 2 anos que estamos fazendo esse muro, 2 anos somente. Não precisamos fazer nenhuma campanha. Olha o tamanho do muro que nós fizemos. Mas o que a gente observa é que o propósito de Deus veio, e com o propósito de Deus veio a prosperidade. E aí, quando é no início do ano, a gente pensa que vai ter dificuldade para botar o gradil. Os 2 pedreiros, um que estava resistindo a vir botar, aparece aqui no mesmo dia e começam a botar. Um que nunca botou gradil na vida, chega aí e diz, não, eu vou tentar botar. Botou e o gradil está aí. E nós vamos continuar desenvolvendo o projeto. E essa igreja vai ficar bonita. Depois nós vamos botar o calçamento aqui. Um dos projetos é para a gente, pelo menos, calçar esse pedaço aqui esse ano. E nós vamos trabalhar e vamos desenvolver a estrutura. Temos vários outros projetos para desenvolver na área de evangelização. Nós vamos avançar. Vamos criar um projeto de avanço do presbiterianismo na região. E nós vamos avançar. E a igreja vai crescer, vai desenvolver. E nós temos muitas mudanças acontecendo no nosso meio. Olhe para os presbíteros da nossa igreja. Todos ativos, participando ativamente da igreja. Eu me lembro de um dos diáconos da nossa igreja. Botei ele para dirigir o culto de oração. Apareceu a esposa para dirigir. Botou a segunda vez, apareceu a esposa. E hoje está aí desenvolvendo de uma forma extraordinária. Fluente na fala. Essa semana estava falando que ele não é pregador. Mas já está com a postura de pregador. E o que a gente vai observando é que nós temos visto as mudanças acontecendo na vida da nossa igreja. São mudanças que vão acontecendo no decorrer dos anos, mas elas vão acontecendo e a liderança da igreja, que é eleita para isso, tem assumido a liderança da igreja e a igreja tem sido pacificada no meio disso. O que a gente tem visto é uma igreja saudável, com crescimento satisfatório, mas que ainda vai crescer muito mais com esses projetos de evangelização que vão ser desenvolvidos durante o ano, e nós vamos ver o poder de Deus se manifestando no nosso meio, e a graça de Deus se manifestando de forma abundante no nosso meio. Deus tem manifestado a sua graça, e nós precisamos olhar para o passado, para o que Deus tem feito, e para o que Ele pode fazer através de nós. E nós vamos continuar avançando. Deus tem nos dado novos convertidos todos os últimos anos. A liderança masculina tem sido despertada em nossa igreja. Cada ano a nossa igreja tem dado passos para mudanças importantes. E é assim que a gente vai avançando. É interessante porque no ambiente onde existe democracia, você não muda as coisas da noite para o dia. Porque quando você faz isso, mudar as coisas da noite para o dia é num ambiente de ditadura. Na ditadura você muda da noite para o dia, porque o cara pega, bota um exército na rua, e aí todo mundo obedece ou morre, ou vai preso. Mas no ambiente democrático não é assim, as mudanças vão acontecendo de forma gradual. E é isso que tem acontecido nesses 6 anos que eu estou aqui. Deus tem nos dado mudanças graduais, e a igreja tem ficado cada vez mais saudável e abençoada na presença de Deus. Lembre-se das coisas passadas, para que isso possa renovar a alegria no seu coração e ver que o Deus que agiu antes vai agir agora e agirá no futuro no meio da sua igreja. A renovação da aliança, então, nos conduz à necessidade de lembrar o que Deus fez. E olha o que é que Josué fala no versículo 12 e 13. Enviei vespões adiante de vós, que os expulsaram da vossa presença, bem como os dos reis dos amorreus, e isto não com a tua espada, nem com o teu arco. Dei-vos a terra em que não trabalhastes, e cidades que não edificastes, e habitais nelas. Comeis das vinhas e dos olivais que não plantastes. Sabe o que é que aconteceu com esse povo? Esse povo passou 40 anos no deserto. Quem dominava aquela região eram os egípcios. O que acontece é que com o que Deus fez no Egito, o Egito entrou em colapso. E não conseguiu mais controlar aquelas regiões de Canaã. E quando o povo estava andando os 40 anos no deserto, aquelas cidades estavam guerreando entre si. E o povo foi enfraquecendo por falta de organização. Quando o povo de Israel chega, tem um bocado de nação brigando uma com a outra, sem conversar uma com a outra. E no dia que eles resolveram se juntar, o povo de Israel já estava no meio da terra, destruindo nação atrás de nação. Porque Deus providenciou. O povo estava 40 anos caminhando no deserto,
mas Deus estava trabalhando esses 40 anos para dar vitória àquele povo. E é isso que ele faz conosco também. Você talvez esteja caminhando no deserto. Deus está trabalhando para lhe dar a bênção, para derramar a graça sobre a sua vida e fazer de você uma pessoa bem-sucedida. Continue fiel a Deus no deserto que você está passando, porque Ele tem bênçãos para derramar em sua vida, para a glória do seu próprio nome. Então, gratidão. A renovação da aliança exige de nós essa capacidade de ver o que Deus fez e o que Deus vai fazer. A renovação da aliança é sempre pessoal. Eu não posso renovar a sua aliança com Deus. Você precisa renovar a sua aliança com Deus. É você que precisa ter iniciativa. É você que precisa se dispor a se comprometer com Deus. É você que precisa se dispor a vencer essas inclinações carnais, a vencer o pecado da sua vida, a consertar certas coisas que precisam ser mudadas na sua rotina. É você que precisa mudar de vida no seu trabalho, aonde você vive, na sua escola. É você que precisa tomar consciência de que você precisa mudar. E a renovação da aliança, ela é sempre pessoal. Versículo 16 diz assim: então respondeu o povo e disse: longe de nós o abandonarmos do Senhor para servirmos aos outros deuses. Longe de nós. Longe de nós. É cada um ali falando isso. Pessoal. A renovação da aliança é pessoal. Quais as implicações dessa renovação de aliança? Confissão de dependência de Deus, é o que nós vemos no versículo 17. Arrependimento pelos pecados que andou cometendo. E redirecionamento das prioridades. É isso que você vai ter que fazer. Não é só você dizer assim: eu vou renovar minha aliança com Deus e viver uma vida do mesmo jeito que estava antes. Você precisa demonstrar arrependimento e confessar a Deus os seus pecados. Você precisa redirecionar a sua vida para que você possa viver uma vida diferente. Não tem como você começar o ano do mesmo jeito que começou o ano passado e viver o ano todo do mesmo jeito que viveu o ano passado e esperar que tenha resultados diferentes. Você precisa mudar o seu comportamento, precisa mudar os seus hábitos para que você possa ter resultados diferentes na vida. E é essa a proposta da renovação de aliança. E não é só uma renovação de aliança de Josué, é a renovação da aliança familiar. Você tem filho, você tem neto, você é responsável pela espiritualidade dos seus filhos e dos seus netos. Você precisa orar por eles, você precisa orar com eles, você precisa ensinar a eles hábitos que são saudáveis para a vida cristã. Você precisa cuidar do seu testemunho para que eles não tenham você como má referência de espiritualidade dentro da sua casa. E você precisa se comprometer em trazê-los para a igreja. É uma das coisas que a gente faz quando a gente vai batizar nossos filhos. Nós nos comprometemos em ensiná-los da palavra do Senhor, em orar com eles, em ensiná-los a orar, em ensiná-los a ler e escrever para que eles possam ler a palavra por si mesmos e levá-los para a igreja. Você precisa levar. Talvez você tenha netos que você esteja deixando em casa. Passa na casa do seu filho e traga seu neto para casa, para a igreja. Você precisa se envolver na educação das suas futuras gerações, porque senão você vai perdendo gradativamente a futura geração. Então lembre-se disso. A aliança de Josué não é uma aliança de Josué somente. É a casa de Josué que está se comprometendo em servir ao Senhor. E é isso que nós precisamos entender. E é por isso que nós batizamos nossos filhos. Porque acreditamos que eles fazem parte da aliança que nós fazemos com Deus. Então, se seu filho faz parte da aliança, não há porquê você vir para a igreja e deixar ele em casa. Não há porquê você, por exemplo, tem uma atividade na escola dominical para as crianças e você não traz a criança para cá. Não há porquê você estar causando dificuldade para que seu filho adolescente venha para as reuniões de adolescente, ou seu filho que é jovem fica encontrando em você barreiras. Outro dia, alguém me falou que o pai não deixou, acho que foi um adolescente, ir para o acampamento porque fez alguma traquinagem. Eu disse, mas vai escolher logo isso para disciplinar? Pode cortar o celular uma semana, um mês, pode fazer outras coisas para disciplinar, vai logo disciplinar, não vai para a igreja, não vai para o acampamento, onde ele vai se conviver com outras pessoas crentes, vai poder ouvir a palavra, ter uma rotina de oração e de meditação. Não é
a coisa certa a se usar para disciplinar nossos filhos. Porque a sua obrigação é ensiná-los e é motivá-los a buscar o Senhor e não usar o fato da pessoa gostar de ir para a igreja como forma de disciplina. Então arrume outra forma de disciplina, porque o seu propósito tem que ser servir ao Senhor, edificando a sua casa. Você é o líder espiritual da sua casa, a liderança espiritual da sua família. Então, cuide dos seus, porque você vai prestar conta de cada um deles a Deus. Traga seu filho para a escola, se precisar de material, traga, arruma o material. Na hora que levar a lição para casa, leia a lição com seu filho em casa, porque tem criança que vem para aqui, para a escola dominical, tem a lição aqui, passa a semana toda sem ter nenhuma lição em casa, tem material para estudar, não estuda em casa, e a criança fica assim, praticamente ignorante a respeito do Evangelho. E você precisa entender uma coisa, seu filho desenvolve de acordo com o investimento que você faz. A gente que trabalha em escola sabe disso. Algumas crianças têm forte dificuldade para aprender. Mas não é por causa da aprendizagem somente, é por causa da falta de envolvimento dos pais. Porque quando os pais estão ali em cima, trabalhando, eles aprendem. Tem maior dificuldade para aprender, mas aprende. Mas o que não consegue aprender de jeito nenhum é porque o pai e a mãe não ajuda a fazer as tarefas. Às vezes faz a tarefa para a criança, mas não deixa ela aprender a fazer. E aí você precisa entender. O desenvolvimento espiritual do seu filho depende do que você é e do que você faz. E de como você investe no seu filho. Então, já que você trabalha o dia todo para investir em várias áreas na vida do seu filho, gaste um pouquinho do dia para investir na espiritualidade deles. Então, se preocupe com isso. E dia de domingo de manhã não é horário para a criança ficar em casa. Então, dê uma olhadinha, seu neto, seu filho, para que você possa trazer para a igreja. Porque você acredita e tem uma aliança com Deus, e seu neto, seu filho, faz parte dessa aliança, traga para a igreja e seja comprometido com o crescimento espiritual dele. Amém? Então essas são as lições que nós tiramos. A renovação de aliança que Josué fez. Renovação de aliança nos traz desafios de escolher a Deus. A renovação de aliança nos conduz à necessidade de lembrar que Deus... O que Deus já fez. A renovação da aliança, ela é pessoal, e a renovação de aliança é familiar. Você e sua casa vão servir o Senhor. Invista nisso e cresça na presença do Senhor. Então, será que hoje não seria o dia de você orar? É o dia da ceia. É o dia de você... talvez Deus tenha falado para você em alguma área da vida. Será que não está na hora de você se comprometer com Deus? De renovar a sua aliança? Talvez você esteja frio na fé, não tem tido vida de oração, não tem lido a palavra. Talvez esteja na hora de você renovar a aliança, dizer, Senhor, a partir de hoje vou orar pelo menos 30 minutos por dia, para começar. Vou separar um tempo também para ler a tua palavra. Vou procurar largar algumas coisas que tenho feito, deixar o celular, vicia. Eu comprei alguns livros sobre isso, vou ver se prepara alguns estudos sobre isso para a gente trabalhar na escola dominical. Nós precisamos buscar crescimento, irmão. Será que não é hoje o dia que você tem que fazer isso? Talvez você esteja afastado da fé. Talvez você frequente a igreja tão assiduamente, mas nunca resolveu se batizar, dar os próximos passos. Será que não é agora a hora de você renovar uma aliança com Deus e dizer, a partir de agora eu vou dar os passos necessários? Você precisa crescer espiritualmente e desenvolver a sua espiritualidade. Então, tenha esse momento de oração e procure se comprometer com o Senhor. Vamos ter esse momento de oração? Você que foi tocado pela mensagem, que quer se comprometer com Deus, que quer crescer na presença do Senhor, vamos orar?